Nós vimos nas últimas aulas como surgem nos átomos efeitos magnéticos com comportamentos paramagnéticos ou diamagnéticos. A gente começa agora a estudar coisas semelhantes nos sólidos. Então a gente começa com uma ideia de estudar como que é possível elétrons de condução contribuírem para o aparecimento de efeitos magnéticos. E um desses efeitos é chamado paramagnetismo de Pauli, ou de spin. Então, em linhas gerais, o que a gente vai propor é um mecanismo em que a aplicação de um campo magnético faz com que a energia de um elétron, num certo estado K, fique deslocada para cima ou para baixo, dependendo do spin. E isso vai gerar uma susceptibilidade magnética. Então, a ideia, né, que a gente vai desenvolver é baseada no seguinte: em H igual a zero, eu vou considerar que eu tenho estados K duplamente ocupados. Então, são esses estados com essas energias que são duplamente ocupadas. Duplamente ocupados. Então, com H diferente de zero, eu tenho que incluir uma correção no meu hamiltoniano que tem a ver com o momento magnético de spin e o campo aplicado. E isso, então, pode ser uma correção para mais ou para menos, dependendo do sinal do ms, que tem a ver então com se a componente do spin vai ser uma ou outra. Então, mais especificamente, a energia que eu vou chamar de uma componente de spin, eu vou denominar por mais, vai ser a energia que eu tinha antes, que é o E de K, menos μh. E uma outra componente de spin, que eu vou chamar de menos, vai ter uma energia agora na presença do H, que vai ser o E de K mais μh. Então, a figura que representa essa situação pode ser esquematizada em termos de um eixo vertical em que eu coloco a energia e um eixo horizontal de um lado que eu coloco a densidade de estados para uma componente de spin. Por isso, 1/2 da densidade de estados, porque a densidade de estados total envolve as duas componentes de spin. Então, nessa metade do gráfico, eu vou representar tudo para uma componente de spin. Na outra metade, eu vou representar a mesma coisa para outra componente de spin. Então, não é positivo e negativo, não. É uma componente de spin e outra componente de spin. Então, sem o campo magnético, né, esses estados são duplamente ocupados. Então, eu tenho uma densidade de estados com ocupações simétricas. O que vai acontecer com a aplicação do campo magnético é que uma parte vai ser deslocada para baixo e outra vai ser deslocada para cima. Então, eu posso representar a situação assim, ó. E a energia de Fermi comum eu vou representar por essa linha. Então, fica claro aqui que para essa componente de spin eu vou ter um certo número de elétrons que eu vou chamar de N+. E para essa outra, tem um certo número de elétrons que eu vou chamar de N-. Vai haver um desbalanceamento entre o número de elétrons N+, e N-, e isso gera uma magnetização, que eu vou chamar de μ, N+, menos N-, e dependente do campo magnético, e eu vou ter então uma susceptibilidade que é derivada dessa magnetização do campo magnético, que vai ser maior que zero, né? Definindo um regime paramagnético. Então, explicitamente, né, a gente pode fazer essa conta e mostrar que de fato isso acontece, e é o que a gente vai fazer agora. Então, o que eu faço é calcular essa magnetização fazendo um μ, né, N+, menos N-, e aí eu posso representar o número de elétrons com uma componente de spin como uma integral em energia da densidade de estados vezes a ocupação, uma função de ocupação, uma função tipo Fermi-Dirac, que depende da energia daquela componente de spin, que agora está corrigida pelo campo magnético de acordo com essas expressões. Então, todo o efeito do campo magnético aparece
nesse desvio do E de K que está dentro da função de ocupação. Se eu quero N menos, tudo que eu tenho a fazer é calcular a função de ocupação para o EK menos. Então, levando esse N mais N menos na expressão da magnetização, eu escrevo que ela é μ, a integral em energia, 1 meio do G de E, da energia, vezes a diferença da função de ocupação do EK+, que é EK menos μH, menos F0 para o EK menos, que é EK mais μH. Essa é a conta que eu tenho que fazer. Ora, essa diferença dessas funções F0 para H pequeno, elas lembram funções do tipo assim, f de x menos ΔX menos f de x mais ΔX. Em primeira ordem, isso é um df dx 2ΔX. Então, eu posso escrever essa diferença como um menos df dE vezes duas vezes o incremento. O incremento é 2μh. Menos porque eu tenho aqui o menos o mais, né? Então, não é f de x mais ΔX menos f de x menos ΔX, e sim o oposto disso. Então, eu substituo isso e tenho a minha magnetização escrita como μ2h. O 2 corta com esse que tem no denominador. Eu fico com a integral de dE, G de E, menos df dE. Bom, a função de ocupação é algo como uma distribuição, vou colocar um F0 que eu tenho usado essa definição, é como uma função de Fermi-Dirac, que em t igual a zero é desse tipo, né? E o que é a derivada dela? A derivada dela é sempre zero à esquerda desse salto, é zero à direita do salto, e no salto ela é diferente de zero, né? Porque eu tenho um salto. Mas como é a integral disso? A integral disso lembra a integral de uma função θ, que é a função integral. Vamos supor que eu tenho uma função integral de E menos EF, integrada em toda a faixa de energia. Função integral é algo assim, ó. Então, vamos supor que eu tenho a integral da derivada dela, né? Porque aqui eu tenho uma derivada. Como que fica isso? Isso aqui, obviamente, é a função θ avaliada nos limites. Vamos supor menos infinito a mais infinito. Ora, o argumento sendo positivo, a função θ vale 1. O argumento sendo negativo, a função θ vale 0. É o que está aqui. Então, a derivada da função θ representa uma função delta de Dirac, porque ela é zero à esquerda de EF, ela é zero à direita de EF. Em EF ela dá um salto, de forma que a integral é 1. Então, ela é justamente a função delta de Dirac. Aqui, no caso da função de distribuição, nós temos uma coisa muito similar, porém o saldo é para baixo e não para cima. Então, o menos df0 dE representa, na verdade, uma função delta de Dirac na energia EF. Então, a minha magnetização passa a ser escrita como μ2h, a integral de dE, G de E, delta de E menos EF. Isso fica prontamente escrito como μ2h e a densidade de estados no nível de Fermi, de forma que a susceptibilidade é maior que zero e é uma medida, né, da densidade de estados no nível de Fermi. Esse efeito é chamado de paramagnetismo, por causa do sinal da susceptibilidade, de spin, né, porque foi um efeito que veio via um hamiltoniano de interação do momento magnético de spin com o campo externo, ou então paramagnetismo de Pauli.